o operador da rede de distribuição com toda a sua infraestrutura de comunicações. Temos aqui em baixo um contador inteligente. Aqui depois temos a comunicação com os comercializadores, ou seja ele EDP comercial, Endesa ou outra coisa qualquer, e temos a parte do cliente, que nos clientes em que serão abrangidos por esta funcionalidade, nós andamos que eu vou falar mais à frente, mas posso já adiantar aqui um bocadinho. Esta funcionalidade da gestão da procura vai ser testada com 100 clientes no demonstrador, sendo cá cerca de 12 mil consumidores, e basicamente em cada um destes 100 clientes será instalado um gateway que terá ligação a 3 tomadas inteligentes que conseguirão fazer uma monitorização do consumo detalhada de cada uma desses equipamentos que estiverem lá ligados, e também um módulo que estará ligado ao quadro que permitirá também controlar outro determinado equipamento. Basicamente aqui o objetivo é o consumidor que estiver abrangido por este sistema vai definir uma série de critérios sobre os equipamentos que estão ligados aqui a estes dispositivos, às tomadas, e o operador de distribuição, aqui estamos a testar a possibilidade de ser efetivamente real essa operação ou não, de corte ou de deslastro de cargas, irá de facto cortar ou deslastrar as cargas consoante a necessidade ou consoante os constrangimentos na rede de distribuição, que será naturalmente operacionalizado por todos os sistemas de comunicação, quer com o Market Hub, que é aqui a plataforma que agrega os dados da distribuição e que fornece também a outros players do mercado, sejam eles os operadores de transporte ou os comercializadores, e também aos clientes. Isto é a funcionalidade específica da gestão de procura. Depois há outra que está disponível para todos os clientes abrangidos ou para todos os consumidores abrangidos pelo demonstrador, que é o Web Portal. Basicamente é uma ferramenta online que dá para aceder tanto no browser como nos smartphones. Eu por acaso perguntava agora só o braço no ar muito rapidamente se alguém aqui vive no Parque das Nações. Ok, 2, 3, potenciais clientes, perfeito. Depois tem ali um folheto e também se pudessem só dar umas palavrinhas no fim. Mas basicamente, se tiverem amigos também podem divulgar isto, ainda não está disponível, vai estar a partir de cerca de janeiro, o Web Portal, que é uma ferramenta online onde todos os consumidores da freguesia do Parque das Nações podem se registar. É bastante simples o registro, acho que é só preciso o NIF. Mas basicamente tem depois acesso a uma série de informação relativamente ao seu consumo, detalhada por dia, ou por semana, ou por mês, como é que foi o seu consumo, como é que ele... sim? Continua só. Ok. Pronto. Como é que foi o consumo, como é que ele tem evoluído, como é que se compara ao meu consumo com os consumidores padrão do meu bairro. Tem ainda o histórico do consumo, como é que o consumo evoluiu ao nível dos dias. Outro separador tem o histórico de potência, que aqui permite-me analisar quão bem está ajustada a minha potência contratada àquilo que são o real consumo que eu tenho. Portanto, aqui é um bom indicador também para fazer esse ajuste. Tem depois aqui também um outro separador que introduz aqui um bocado de competição no piloto, em que dá para se comparar com outros usuários com perfis idênticos e perceber se estou a ser mais eficiente ou não, ou seja, aqui também a estimular um bocadinho a eficiência dos utilizadores. E creio que era isto que eu tinha. Isto aqui é, portanto, os folhetos que estão ali fora, depois se quiserem levar, se estiverem amigos no Parque das Nações, que eventualmente possam estar interessados, podem levar, a convidar aqui à participação no piloto de demonstração e da gestão da procura. O website também, se quiserem consultar, estão convidados. E bom, vou se calhar... Bem, estamos então no período de questões.
Iremos fazer talvez 3 perguntas para já. Há uns slides atrás, mostrava um pouco mais em detalhe os protocolos usados em termos de transmissão de dados de consumo entre os computadores inteligentes e depois os DTCs e para passar depois para os vossos servidores. Eu reparei que um dos protocolos que vocês utilizam, o ZigBee, foi também utilizado em Inglaterra e na Escócia, com alguma controvérsia em relação às vulnerabilidades em termos de hacking. O que eu lhe perguntava era quais são os vossos planos nesse aspecto. Okay. Mais perguntas? Boa tarde, Paulo Vieira da Évris. Antes de mais, parabéns, Jorge, pela apresentação. A minha pergunta tem a ver simplesmente com a questão da legislação e da gestão da procura. Eu creio que em Portugal ainda não existe, não sei se de alguma forma também estão a trabalhar nesse sentido de preparar a legislação para que isso seja possível, demand response. Se já existe, gostaria de saber qual é a legislação, se o Jorge me consegue dizer. Obrigado. Boa noite, Miguel Soares. Um pouco na sequência da questão daquele senhor ali, relativamente à questão do ZigBee, a questão que eu colocava é se estão previstos outros protocolos, nomeadamente o KPNX, que me parece uma solução com uma divulgação muito maior no mercado europeu do que propriamente o ZigBee no mercado, que é um protocolo que é oriundo dos Estados Unidos. Enfim, penso que deveria estar aberto a outras soluções. E já agora, eu não percebi a comunicação entre a gateway ZigBee, penso que é feita através da Ethernet, não diretamente com o contador de energia. Entre a gateway e a internet e não com o contador de energia, ou seja, com o contador inteligente. Certo. É isso. O computador inteligente faz só a comunicação com o operador de distribuição. Não tem intervenção direta com o cliente. Não tenho a certeza. Mas ok, eu vou se calhar começar pelo princípio. Relativamente ao protocolo de dados que é utilizado e a sua vulnerabilidade, certo? Portanto, eu não sou grande especialista nesta área em específico. Daquilo que eu já percebi, aqui a vulnerabilidade seria, em último caso, um ciberataque à rede de distribuição, diria eu. Eu creio que os sistemas estão totalmente isolados na medida em que a comunicação entre o contador inteligente, ou seja, a EB, e a gateway é feita de uma forma unidirecional. Pronto, alguém disse exatamente, eu não sei quem é que é, eu podia aqui também pedir um contributo do Jorge, mas eu creio que... Não, é verdade, é unidirecional, é bidirecional, mas está protegida, é uma rede privada e além disso tem firewalls de segurança que impedem qualquer ataque. Eu creio que essa aí está mais ou menos respondida. Depois, relativamente à gestão da procura e à legislação que se aplica, ou seja, ao enquadramento regulatório, aqui deste lado, de facto, ainda não há enquadramento regulatório, é também um dos resultados esperados do projeto, é precisamente as recomendações regulatórias, em função, naturalmente, daquilo que serão os impactos reais deste tipo de mecanismos, que nunca foram testados em Portugal, ou na prática nunca foram testados, creio eu, posso dizer isto. E, portanto, um projeto deste tipo, que é um projeto confinado a um espaço relativamente reduzido, um dos objetivos é precisamente esse, é precisamente chegar ao PDR e dizer, estão aqui os resultados, está aqui o custo, está aqui o benefício, e eles depois, naturalmente, mas ainda não há enquadramento. Aquilo que foi criado fizemos uma exposição à ERS, dissemos, vamos fazer isto, controlando este e aquele aspecto, e então eles deram autorização para fazer. E depois, o último, relativamente aos protocolos de comunicação que estava a falar, a referir que era feito por ZigBee entre as tomadas e o gateway.
estão a ser testados outros protocolos, não sei responder assim como gostaria. Imagino que os fornecedores de tecnologia estarão a ponderar outros protocolos, mas não posso responder. Mais questões? Sim. Eu quero agradecer antes de mais a apresentação, que achei muito interessante e gostei muito, obrigado. A pergunta que eu queria fazer era o seguinte: nós, por um lado, somos clientes, os tais 6 milhões, cada um de nós é cliente da EDP Distribuição, mas depois, como referiu mais adiante, não somos clientes da EDP Distribuição para efeitos da comercialização. Portanto, cada um de nós terá depois um comercializador. No meio deste projeto, portanto, como clientes da comercialização, interessa-nos um bocado ver onde é que vai aparecer a competição depois que pode beneficiar o cliente final. E, portanto, em determinada altura mencionou os agregadores, não é? Mas depois, naquele esquema que tinha agora aí, não se vê onde é que está o agregador e também não chega a perceber onde é que vai funcionar a competição entre os comercializadores e a intervenção do operador da rede de transmissão, da rede de transporte, e não sei se calhar ainda são aspectos um bocado a desenvolver, não sei. Calhar a outra pergunta. Ainda sobre as questões internacionais. Portanto, em certos países como na Austrália e nos Estados Unidos tem havido uma forte contestação relativamente aos smart meters devido ao valor económico transacionável que a informação gerada por eles dá às empresas comercializadoras ou distribuidoras. Portanto, a questão que eu vos deixava é quais são os planos futuros relativamente ao uso desta informação. Digo, por exemplo, nesses países, as empresas comercializadoras vendem essa informação dos padrões de consumo dos consumidores a empresas de seguros, a outras empresas. Portanto, quais são os vossos planos nestes aspectos? Questão? Tens alguma questão antes destas respostas a estas duas? Não? Então, Uma das questões algo complexas. A primeira, relativamente à questão da agregação da procura, nós aqui fazemos mais numa ótica de operador de distribuição, validador do sistema, ou seja, nós só pedimos, fazemos pedidos de gestão da procura se houverem constrangimentos na rede. Numa primeira fase funciona o mercado, de uma forma conceptual, ou seja, se eu for um agregador, ofereço flexibilidade, seja ele produção ou consumo, e se a rede aguentar, é como o mercado quiser, lei da oferta e da procura. No caso da distribuição, nós temos que ter as ferramentas para perceber, ou seja, para fazer os fluxos de potência, para perceber se o sistema consegue operar naquelas condições que foram determinadas pelo mercado, que já é feito neste momento ao nível da rede de transporte e da rede de distribuição. Temos as ferramentas para perceber se de facto o que o mercado determinou pode ser feito ou não. Caso não possa, é que teremos estes mecanismos onde nos podemos basear para fazer então o deslastro de cargas ou o aumento do consumo, se assim se adequar. Não sei se foi mais ou menos claro. A parte da competição é que mas se calhar isto é uma fase mais avançada. A parte da competição e a agregação propriamente dita, aqui acontecem naquilo que nós chamamos de market hub, que é aqui o agregador de dados e possibilitará disponibilizar os dados aos outros agentes do mercado, seja eles os comercializadores, seja eles a rede de transporte para o uso deles, o que eles necessitarem. Mas não está previsto oferecer esses serviços? Não. E depois haver a competição? Nesta fase, neste projeto, especificamente não. Obrigado. E depois a outra questão, ali em cima, relativamente aos
custos dos smart meters eu não apanhei bem qual é que era o... se são muito elevados ou... A questão não era em si os custos dos smart meters, a questão era o aproveitamento económico, transacionável das informações que provêm do smart meter, que noutros países têm valor económico, né? E há um problema social até em relação à proteção de dados nesses aspectos. Certo. Relativamente aos dados, nós enquanto operador de distribuição, naturalmente somos uma empresa regulada e portanto estamos sujeitos àquilo que são as imposições da ERSE. Eu sinceramente desconheço qual é que é a política relativamente aos dados, se há possibilidade de criar valor a partir deles. Criar valor há possibilidade, não sei se nós o podemos fazer, não sei. Eu creio que nós não disponibilizamos os dados para fins económicos a nenhuma entidade, a não ser à operadora de transporte, à REN e às comercializadoras, mas de acordo com aquilo que são as linhas orientadoras definidas pela ERSE, e creio que é baseado num modelo em que há isenção e imparcialidade perante todos os operadores, creio eu. Não sei se há aqui algum colega meu da distribuição que queira arriscar complementar a minha resposta ou não. Sim, Jorge, eu posso adiantar. Perfeito. Manual de ordem da EDP Distribuição. Portanto, se forem ao site da EDP Distribuição, portanto, está o relatório de conformidade, portanto, que divide os dados da EDP Distribuição em 5 grupos, e há um grupo que é de dados pessoais que está particularmente protegido pelas regras da CNPD. Portanto, o documento é público, portanto, podem ver, portanto, tem as 5 categorias, portanto, são dados, basicamente, são dados pessoais que são protegidos pela CNPD, são dados comercialmente sensíveis, dados comercialmente vantajosos, dados contratuais, e cada um deles tem um conjunto de regras específico que neste momento está a seguir através de um governo de dados que está implementado na EDP Distribuição. Portanto, neste momento não há dados pessoais, não são transmitidos a ninguém, dados comercialmente sensíveis muito menos, portanto são sensíveis, dados contratuais só são fornecidos, se forem fornecidos a uma entidade, são fornecidos a todas as entidades que estão abrangidas pelo contrato. Portanto, basicamente neste momento não há dados nenhum a ser fornecidos e estão protegidos. Obrigado, Manuel. Mais questões? Eu posso perguntar. Deve-se identificar e... Ok. Eu sou o Tomás Camelo, sou estudante quase. Estava a perguntar, isto é um caso que está mais relacionado com o caso doméstico, estava a perguntar se já há projetos que controlam mais com a indústria, com fábricas e coisas assim. Mais questões? João Pedro Nunes, queria perguntar aí nesse esquema onde é que entram os veículos elétricos e como. Mais questões? Uma terceira desta ronda? Não havendo, então, talvez seja muito também. Gostava depois de se juntar um bocadinho. Ok. A primeira questão era relativamente Era relativamente a se... certo, é a questão da procura a nível industrial, sim. Estava-me a rir precisamente de olhar para o meu colega Pedro. Nós temos um projeto que foi aprovado agora há cerca de 4 meses, que é o Integrid, e que incide, a tónica grande é precisamente na gestão da procura ao nível industrial, em que temos o parceiro Águas de Portugal, cá em Portugal, que terá esse papel, portanto. Okay. Eu gostava só de acrescentar, não é propriamente controle, mas para qualquer empresa, startup, produzir qualquer estratégia de controle precisa dos dados, não é? Porque se não conhecer os dados, quais é que são os perfis de consumo e o que é que se pode, para depois vender esses dados, esses perfis, perceber o que é que pode extrair. Aqui gostava de só dizer que a Lisboa Nova contribuiu para um portal da Câmara, que é o Open Data, e portanto, se vocês consultarem esse portal que está aberto, é um portal de dados aberto, encontram os consumos de 15 em 15 minutos, desde há vários anos, de todas as instalações da Câmara Municipal de Lisboa, maioritariamente edifícios, e aí podem, por essa análise de consumos, ver quais são os perfis
de edifícios, estão identificados quais são os edifícios, são obviamente completamente diferente de estar a olhar para um edifício de serviços ou para uma piscina municipal, mas portanto essa base de informação de vários milhões de dados estão lá disponíveis e quem quiser fazer o download é só, depois se tiver alguma dúvida e nos quiser perguntar, nós passamos grande parte da nossa ação a trabalhar dados de telecontagens, quer na eletricidade, quer na água, são ferramentas fundamentais para depois de tomar a decisão. Mas de facto aqui não é atuação direta, mas é manipulação da informação, que será uma das funções também deste projeto. Mas pronto, agora a segunda questão. Passando ali para a questão do Pedro Nunes, relativamente ao papel dos veículos elétricos. Perguntou onde é que entrava aqui neste esquema, certo? Como? Portanto, esta arquitetura aqui é mais vocacionada para aquilo que é o mecanismo da gestão da procura. Eu não tenho aqui, creio eu, não tenho aqui a arquitetura de referência do projeto, porque aqui eu condensei aquilo que é o operador de rede de distribuição especificamente aqui num bloco e pus tudo no mesmo bloco. Mas isto compõe-se em mais níveis de controle. Basicamente aí é a integração da infraestrutura de carregadores nos sistemas que já existiam na rede de distribuição. As questões querem colocar? Sim. Vamos fazer talvez uma última rodada de questões, um objetivo de terminarmos pela 7h30, mas ainda temos muito tempo. Só mesmo para terminar então, correndo este projeto piloto bem, também tem planos de replicá-lo na EDP Gás Distribuição? Gás. Mais questões? Não? Então vamos então fechar com esta última pergunta para o gás. Sim, eu não sou muito especialista no gás, mas eu creio que a questão da produção e do consumo ao mesmo tempo não se põe nesse setor. Certo ou errado? Em que aspecto específico é que achas? Juntar o consumo, é EDP Gás Distribuição, porque distribui parte do território nacional. Portanto, juntar o consumo de gás, fazer um smart metering do consumo de gás e juntar neste package. Está a dizer... Pois o gás está muito mais atrasado em termos de leitura. Julgo que por legislação são obrigados só grandes consumidores, digamos o distribuidor, só para um volume grande de consumo é que é obrigado a colocar o contador. Ao passo que na eletricidade já é obrigatório colocar o smart meter a níveis de BTE, portanto 41 kW para cima, são obrigados a ter, e estas ações são pioneiras para baixo. Realmente essa é uma lacuna, que é, na água há essa oferta, embora seja paga, que é o produto Waterbeam em Lisboa da EPAL. Na eletricidade estamos a ver que já há 500 mil consumidores, 500 mil consumidores com o aparelho, mas no gás de facto não tem grande experiência. Aí sim um trabalho conjunto de smart metering na água, gás e eletricidade dava sabia-se exatamente tudo o que a pessoa estava a fazer, e não havia dúvida nenhuma, não escapava. Também dizer que esta amostragem de 15 em 15 minutos não é a mais feliz para saber o que é que a pessoa está a fazer. Digamos, amostragens de minuto a minuto são então aquelas que permitem assinaturas de equipamentos e, portanto, perceber realmente o que é que está a fazer. Com 15 minutos já esse efeito é muito diluído, já não é muito fácil com a amostragem de 15 minutos estar a apanhar, porque, digamos, as assinaturas dos equipamentos é muito importante, desde que uma pessoa calibre, isto é uma máquina de lavar e tem esta assinatura, e então cada vez que aparecer aquela assinatura era uma máquina de lavar que se ligou, mas a 15 minutos já tem uma diluição já forte, não é? Portanto, para aquela descobrir Big Brother o que é que se está lá a fazer. Não sei se isto suscitou alguma pergunta, estou a ver que sim, para concluir, diga. Eu estava a olhar agora aí para o plano atrás e estava-me a lembrar a questão das baterias, a alimentação deste sistema. Como é que é feito? Das baterias? Isto é uma bateria ou está o sistema ligado à própria rede elétrica?
Ele está ligado, tem o PLC, não é? Isto é Está só ligado. rede. Mas como é que ele é alimentado? Se é baterias? É... Estás a falar que é do gateway ou... Sim, do gateway. Está ligado à tomada. Tomada da rede elétrica de casa. O custo para o consumidor. O custo para o consumidor, neste caso. Isto é grátis. Isto não é em casa. Obrigado, está obrigado. Já agora cada 1 watt contínuo custa 1 euro por ano. Não gastará só 1 watt, gastará um bocadinho mais, mas pronto, terá algum custo de participação. Não havendo mais questões, não sei se haverá mais alguma questão final. Não havendo mais questões, muito obrigado pela vossa participação. Quem estiver no Parque das Nações a viver, então poderá participar neste projeto. Eu já participei nesse outro da Lisboa Nova e é de facto muito interessante ver os gráficos. Criou-se espírito de competição e houve pessoas que realmente desceram muito significativamente os consumos porque estiveram muito atentos a esses perfis. Houve aqui experiências na altura e poderão seguir na página da Lisboa Nova as experiências que nós tivemos então. E lembrava-vos do preenchimento do questionário, do inquérito, para naquele processo de melhoria contínua nós sabermos qual é as vossas opiniões. Lembrar que no dia 25 teremos então uma nova sessão que será divulgada dentro do nosso site. Tudo o que foi aqui assim dito e ouvido será colocado no nosso site para a vossa análise. Muito obrigado. Boa noite. Só para abrir aqui uma abertura.